Aliás, aqui em São Paulo, é outro grande legado que eu deixo para a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. O acordo que existe no Ministério Público, quem implantou fui eu. Porque agora existe um núcleo de diversidade no Ministério Público de São Paulo que pune na velocidade da luz crimes de LGBTfobia. É um núcleo que cuida só disso. Então, entre o boletim de ocorrência e a convocação do criminoso, é um raio agora. Porque as delegacias já sabem que tem que mandar esse boletim de ocorrência, quando for LGBTfobia, direto para esse núcleo no Ministério Público. Imediatamente, o agressor é convocado e aí tem que fazer um acordo. Se ele não quiser ser processado criminalmente, ele tem que confessar o crime e reconhecer o crime e prestar serviço para a comunidade LGBT. Oh, que bom, né? Virou meio que uma Maria da Penha que funciona. Sim, e assim, funciona. Né? E tem funcionado, viu? Então, faz parte do acordo que esse cara ou essa mulher, seja lá quem for, essa pessoa, o criminoso ou a criminosa, tem que passar por uma palestra de letramento, porque a nossa intenção não é punir, é reeducar. Ensinar. É ensinar. Então, tem que passar por esse letramento para entender o que é o que nessa sopa de letrinhas, quem é quem, e por que somos assim? Porque essa palestra que eu mesma aplico, chama Além do Arco-Íris, ela é muito completa e ela explica, ela desenha o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, explica tudo. Tá tudo muito. Eu lancei um livro sobre isso, que chama Além do Arco-Íris, que as pessoas podem comprar pela internet, inclusive, ou na minha rede. Além do Arco-Íris. Além do Arco-Íris. É um livro que é essa palestra. Ali explica direitinho tudo. Então, as pessoas não buscam informação porque não querem. As pessoas, para não ter que reconhecer a nossa existência, elas preferem não ter o conhecimento, preferem se manter na ignorância. Bom, então essa pessoa, esse criminoso, através do Ministério Público, tem que passar por um letramento, tem que pegar um salário mínimo e comprar de materiais para a gente doar para a comunidade mais carente ou em situação de rua. E aí pode ser peruca, pode ser maquiagem, pode ser produtos de higiene. A doação pro público. A gente doa para essa comunidade, né? Então, às vezes, uma pessoa sofreu a agressão, mas a comunidade é beneficiada. E são muitas pessoas acusadas. Então, a gente tinha lá na coordenação, eu até montei um quadro na internet, na minha rede social, que chama Recebidinhos da Justiça. Que eu mostrava o que a gente estava recebendo e como a gente estava distribuindo e doando perucas para mulheres trans. É porque tem gente que só aprende quando mexe no bolso, né, cara? Tem gente que não tem jeito. Tem que doer no bolso. Foi isso que eu falei para o Ministério Público quando eu desenhei esse projeto. Tem que doer no bolso. Fora isso, essa pessoa tem que prestar serviços para a gente, tem que apresentar relatórios do que entendeu da palestra, para mostrar que entendeu. Claro. E tem que frequentar os nossos centros de referência. Afinal, um presidiário, ele lendo o livro, ele tem um monte de anos que ele se liberta, né? Porque a pessoa não tem que explicar. Tem que entender, tem que explicar para a gente o que entendeu. Então, ele tem que passar por todas essas etapas se ele não quiser ser processado criminalmente. Se ele não concordar com tudo isso, e todos concordam, eles são processados por crime mesmo. E aí eles têm a ficha criminal pesada. Léo, eu lembro de você na Fazenda, e assim, uma coisa que chama a atenção é que essa guerreira, essa mulher com tanta coragem, quando estava na Fazenda, que é o lugar onde você não precisa de motivo algum para brigar, todo mundo briga, porque alguém disse bom dia, você já sai brigando, assim. Uhum. Por que essa Léo brigadora foi tão planta na Fazenda? Explica pra gente. Nossa, que pergunta, hein? Olha, já fez a pergunta e já me deu uma chulapada na cara, sua planta. Que era o rótulo que você tinha lá. Mas qual tipo de planta que ela era? O brasileiro que adora rotular. Mas qual tipo de planta que ela era? Planta carnívora. E você sabe que na minha palestra eu brinco, né, com essa história de as pessoas adivinharem, se fosse uma planta, qual seria? Eu brinco com isso. Mas eu não vou falar que não, que é pornografia. Não tem problema. Você diz trepadeira? Qual que é a resposta pornográfica? Trepadeira? Não é trepadeira. Todo mundo pensa, tá vendo? O julgamento de valor. Então. Não é trepadeira. É outra planta, mas deixa pra lá. Mas a sua pergunta é muito legal, por quê? Porque quem conhece a Léo Áquila hoje e olha pra Fazenda fala, não é a mesma pessoa. Hoje e sempre, né? Antes e depois da Fazenda, né? Mas tem uma coisa que responde isso pra você. Eu entrei na Fazenda no momento que eu não estava preparada. Eu tinha acabado de me transicionar. Eu estava sem forças, deprimida, sem apoio, sem empoderamento, sem rede de apoio, sem terapia. Eu estava sem nada. Eu estava completamente... Eu era
Para não falar pele e osso, eu era pele e silicone, que só tinha uma prótese. Então, e assim, eu tinha feito um transplante capilar que tinha dado errado. Então eu tava com uma testa enorme, me sentindo feia. Eu me sentia o patinho feio daquela edição. E era. Eu era a pessoa mais feia que tinha ali, era eu. E eu sabia disso. Pra quem não lembra, quem tava lá naquela edição? Tava a Viviane Araújo, que é gostosa, maravilhosa, empoderada. A boneca da Nicole Balls, que é linda. Você sabe que a Nicole Balls, e eu posso falar porque eu morei com ela 3 meses na Fazenda, é a única pessoa que eu conheço no mundo que já acorda bonita, que não precisa de nada. Ela toma banho, ela sai do chuveiro, que nem um pintinho molhado, linda. Não me conhece. Não, é verdade. Ela não me conhece. A Nicole Olha só, é a paniquete naturalmente mais bonita que já teve. Ela não precisava secar o cabelo. Secava naturalmente e ficava lindo. Você também não precisa secar cabelo, Eu também não preciso. Né? É só fazer assim, ao vento já foi. Aí você entrou na hora errada, eu né? entrei, não sei se foi a hora errada, né? Acho que o tempo vai dizer, porque talvez não tivesse outra hora. Talvez fosse aquela única oportunidade. Porque eu fiquei com medo de não ter outra oportunidade. Entendi. Tem coisa na vida da gente que só passa uma vez, né? Cavalo selado só passa uma vez. Tem o povo antigo fala esse ditado. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, eu acabei de transicionar. Eu tava tão sem empoderamento na Fazenda que eu cometi um erro tão grave lá que se pudesse voltar para a Fazenda, eu voltaria só para corrigir isso. Um dia a gente estava ao vivo, era votação, uma terça-feira, era o dia que mais dava audiência, porque eu era fazendeira naquela ocasião e eu tinha que pôr alguém na roça. Então, eu naquele dia era uma figura importante no ao vivo. Eu estava com chapéu de fazendeira, eu ia indicar alguém direto para a roça. Olha o poder que a gente se sente lá. Discursar. Aí, naquele mesmo dia, olha pra você ver como eu tava fragilizada e vulnerável. Naquele mesmo dia, o Brito Júnior, que era quem apresentava, virou pra mim ao vivo e falou assim, Léo Áquila. Eu falei, fala, Brito. Você prefere ser chamado de O Léo ou A Léo? Qual não seria a minha resposta hoje? Você tá louco? Você tá vendo um homem aqui, por acaso? É A Léo, é o mínimo de respeito que vocês precisavam. Nem era para estar fazendo essa pergunta. Eu teria dado uma aula para ele. Mas na época, porque eu estava muito vulnerável, fragilizada e deprimida, o que eu respondi? Como vocês acharem melhor. Ou seja, vamos voltar para a Fazenda. Você, diretor, é o Caleri? Carelli. O Carelli. Carelli. É só chamar de Caleri, novo. É Carelli. É esse aí. Pronto. É o Carelli. É só chamar de novo, tá vendo? Ô, Galisteu, tá ouvindo? Dá sugestão. Eu acho que se eu fosse pra Fazenda hoje, não tô falando isso porque eu quero voltar pra Fazenda, não, porque, aliás, não me convidem que eu não quero voltar. Não quero. Já minha época já passou de ver reality show. Deus Agora me que a gente livre. quer ver bagunça. Mas se eu voltasse pra Fazenda hoje, eu ia tacar fogo no puteiro. Mas é assim que tem que ser. Ia, porque hoje eu tô empoderada. Você sabe que quando eu me assumi trans, eu tinha até vergonha do meu pai de falar eu sou mulher. Eu não falava. E por que eu não falei isso na Fazenda? Porque meu pai tava assistindo. Eu tinha vergonha do meu pai. Ele até então não sabia também. Ele sabia, mas eu tinha vergonha de falar. Eu estava muito frágil. Eu tinha acabado de transicionar, eu não estava preparada para encarar um reality show. E por que eu cheguei até a final, então? Sendo planta, estando deprimida, estando com tantos problemas emocionais. Porque eu era boa nas provas. Então eu ficava a semana inteira quieta, eu sabia que eu ia me pôr na roça, porque o próprio jogo me colocava na roça porque não queriam que eu ficasse, porque já que eu não contribuía, era melhor sair, né? Sim. Só que eu ganhava a prova e voltava fazendeira. Aí eu ficava mais uma semana quietinha. Você não largava o osso. Cada prova que eu ganhava, eu garantia mais 15 dias. Mas eu sabia que 15 dias depois eu ia pra roça. E fui até a final, assim. Eu sou leigo, assim, quando você usou várias vezes o termo transicional, o que é exatamente esse transicionar? Transicionar é você passar daquele sexo que te foi atribuído para o outro sexo. Mas isso que então, declarar publicamente o que é isso? Para você entender e só para contextualizar, muda a palavra transicionar por virar. Eu virei travesti. Só que não existe virar por quê? Não, você virou mulher trans, não travesti. Travesti e mulher trans é a mesma coisa. Mesma coisa? Aliás, já aproveita para esclarecer sua audiência, não tem diferença. Não, mas isso é legal. A gente estava conversando antes, assim, porque não só a nossa audiência, mas a gente, né? Porque a gente aprende com cada convidado nosso que vem aqui, né? Você sabe o que é mulher trans ou transexual? É a higienização da palavra travesti. Por quê? Porque durante muito tempo não existia essa palavra transexualidade, mulher trans. É travesti.
Todo mundo que transicionou é travesti. Todo mundo. Eu e todo mundo. Todas. Mas a gente que é hétero usar a palavra travesti não é equivocado? pejorativo. Não é, tá. Não é pejorativo. O pejorativo é usar traveco. Tá. Que aí que a é gente xingamento. tem que tomar cuidado, que a gente, né? A gente toma muito cuidado com isso. Porque a gente não quer deixar transparecer uma coisa. O cara tá fazendo uma coisa errada. Então a gente toma muito cuidado então, com isso. Mas vamos dar o mérito às travestis aqui e reconhecer a nossa ancestralidade. Quem lutou para que hoje a gente pudesse viver foram as travestis. Porque antigamente não existia esse negócio de transexual, de mulher trans. Esse negócio de mulher trans e transexual é para higienizar a palavra travesti. É para nos colocar em outro patamar, como se a gente estivesse acima de quem é travesti. É tudo travesti, é tudo a mesma coisa. E a gente tem que aprender e normalizar a palavra travesti. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu estou usando muito mais a palavra eu sou travesti. Por quê? Porque eu não quero apagar a história de quem lutou por mim, de quem perdeu a vida por mim. Quem morreu para que eu existisse foram as travestis, não existia transexual. Então, a gente tem que parar com essa bobagem. Agora eu estou falando para a nossa comunidade, tá? Nós que somos travestis. A gente tem que parar com essa bobagem de falar eu sou mulher trans, eu sou transexual, se achando superior. Ou querendo higienizar a existência ou a palavra travesti. Não, nós somos travestis e tá tudo bem a gente ser travesti. Não tem problema nenhum, porque não muda nada. Se você falar assim, você é trans ou travesti, o que muda na minha essência? Nada. Nada. Na minha história não muda nada. Eu não tenho esse lugar de fala, mas assim, eu vou te dar um exemplo que talvez justifique um pouco de por que não usar travesti e sim mulher trans. Por exemplo, o caso da Erika Hilton, que ela coordena a Comissão das Mulheres. Uhum. Eu acho que se ela chegasse lá por e falasse assim, eu sou um travesti, eu acho que naquele reduto tão conservador e tão hostil. Eu entendi, mas e eu falava, mas você não é mulher, você mesma disse que você é travesti. Mas isso não muda o fato. O fato é que travesti... Mas no discurso, você dá armas pro... Sim, no discurso, cabe, às vezes, em alguns lugares, você usar a palavra mulher trans. Uhum. Né? Por exemplo, quando a gente vai falar de banheiro. Cabe mais, encaixa melhor. Não é banheiro de... homem e mulher não tem um banheiro travesti. É mulher cis e mulher trans, entendeu? E tá tudo bem. Mas, ainda assim, o fato... nós somos todas travestis. E ponto final. E travesti é mulher. Por isso que não existe um travesti. O travesti. Não existe. Travesti é uma palavra feminina. É a travesti. É uma travesti. Porque travesti é mulher. Então, por exemplo, a mulher que faz a transição para homem, ela não é travesti. Aí é homem trans. Então, mas aí é travesti também não? Não, é homem trans. Só quando vamos aprender, estamos velhos, mas vamos aprender. Só quando é o contrário. Então. Porque travesti é uma palavra feminina, então você não pode aplicar para um homem trans. Você não pode virar pro Tami e falar, você é uma travesti? Pro Tami? Não, você é o travesti? Não, mas não existe, porque travesti é uma palavra feminina. Certo. E por que você estava tão frágil? Era uma coisa que você sempre quis. Você ficou muito fragilizada, como você está falando que entrou na Fazenda. Por quê? Psicológico? Como as pessoas iam te ver? Por que você estava decidindo se achar? É tudo isso. A gente transicionar é nascer de novo. Você já viu criança nascer e sair correndo? Não ela demora para falar, ela demora para andar. Eu levei todos esses anos. E foi justamente nessa época. Uhum. Bem quando eu fui convidada para ir para a Fazenda, foi quando eu resolvi nascer de novo. Então, eu não conseguia falar. Eu não conseguia andar. Estava se entendendo, né? Eu estava me entendendo, eu estava me encontrando, eu estava tentando achar em que lugar eu pertenço, porque eu passei 3 meses na Fazenda, foram 94 dias confinada, me sentindo peixe fora d'água. Falava, gente, eu não faço parte disso aqui, eu só estou aqui. Eu me sentia completamente excluída. Eu não sou, eu estou, né? Inclusive, eu enfrentei episódios de transfobia dentro da Fazenda. Lá dentro? Lá dentro. Mas com a minha obrigação da semana era cuidar do cavalo. E aí, a gente não pode interagir com os câmeras. Você não pode nem olhar, isso tem contrato. Né? Os que a gente chama de ninja, porque eles usam uma máscara e tal, a gente chama de ninjas. A gente não podia ter nenhuma reação em relação aos ninjas, que são os caras que ficam filmando, o Cabo Man, eles estão ali te filmando 24 horas, mas você tem que fazer de conta que eles não estão ali. Então, com 3 meses, você esquece a existência deles.
Porque você normaliza que você não pode interagir. É como se fosse um espírito ali, você nem conversa, sabe? E aí eu ouvi um deles falando pro outro que eu queria, quando eu estava escovando o cavalo, que a gente tinha um ritual para fazer. Então, a minha obrigação naquela semana era cuidar do cavalo. Eu tinha que escovar o cavalo e aí tinha uma menina que antes de a gente fazer isso ensinava pra gente. E tinha a parte de escovar a barriga. Quando eu estava escovando a barriga do cavalo, eu ouvi o cameraman falando que eu ia chupar o pau do cavalo. Nossa. Que era o que eu gostava. E naquele mesmo dia, aquilo foi um escândalo, porque eu já tinha sofrido uma outra transfobia antes, né, ali dentro. Mas isso não foi pro ar. Foi pro ar. Foi pro ar? Eles cortaram imediatamente pelo meu escândalo que eu fiz, mas foi pro ar. Só que eles cortaram todos os sinais, tiraram aquilo do ar. Naquele mesmo dia, a Record mandou uma nota de repúdio para a fazendeira do dia ler, que era até a Simone Sampaio, que era a fazendeira do dia. Então, ela foi até a dispensa, tocou um sino, ela foi até a assistência. Ela teve que reunir todo mundo e ler uma carta que a Record mandou para mim, se desculpando, dizendo que tinham mandado o cara embora. Só que isso não mudou a dor que eu senti. Claro. Isso não mudou o trauma que eu fiquei. Porque antes disso, eu já tinha ouvido, através do headset de outro câmera que estava me filmando, porque eles conversavam entre si, eu ouvi pelo headset um outro câmera falando para ele, olha aí ó, o que você gosta, traveco. Então, quer dizer, nem lá dentro eu estava segura. Você entendeu por que eu estava deprimida? Nem dentro da fazenda, que era um lugar que eu deveria ser protegida por ser quem eu sou, porque fui convidada já travesti, nem isso eu fui respeitada.